Egésipo foi um escritor nazareno que viveu durante os anos 110 a 180 da Era Comum. Eusébio de Cesareia escreveu que Egésipo pertenceu à primeira geração dos sucessores dos apóstolos, o que o credencia como historiador. Registrou Egésipo boa parte da história dos apóstolos, e as compilou em uma obra chamada Memórias. Eusébio de Cesareia viveu por volta de 263 a 340 da Era Comum. Citou alguns trechos do Tratado de Egésipo, que ainda não havia desaparecido, cabendo advertir que algumas palavras usadas na obra Memórias pelo fato de terem sido citadas por Eusébio, são de cunho cristão, da época em que o cristianismo estava totalmente já separado do judaísmo. O termo igreja é notório no texto a seguir, quando o termo é usado no hebraico kahal, ou kehilá, congregação. O nome Tiago, também, não é o nome original. O nome original é Yaakov. O Messias também é chamado de Salvador. Enfim, prossigamos. Sucessor na direção da igreja é, junto com os apóstolos, Tiago, o irmão do Senhor. Todos dão-lhe o sobrenome de Justo, desde os tempos do Senhor até os nossos, pois eram muitos os que se chamavam Tiago. Mas somente este foi santo desde o ventre de sua mãe. Não bebeu vinho nem bebida fermentada, não comeu carne, sobre sua cabeça não passou tesoura nem navalha, e tampouco ungiu-se com azeite nem usou do banho. Percebe-se que, após a morte de Yeshua, a liderança dos apóstolos contou com a participação de Yaakov, Tiago, irmão do Messias. Isto derruba a ideia católica de que Pedro, Kefa, foi o primeiro papa, ou líder dos discípulos. A bem da verdade, segundo o texto que lemos anteriormente, a liderança foi compartilhada coletivamente entre os apóstolos, emissários, e Yaakov, Tiago. Em dado momento de sua obra, Egésipo destaca Yaakov como o principal líder dos emissários. Outro elemento importante, extraído da passagem transcrita, diz respeito ao fato de que Yaakov não bebeu vinho, e nem passou navalha em sua cabeça desde o ventre de sua mãe, ou seja, era Nazir, Nazireu, consoante a descrição de Bamidbar, número 6. Se percebe, então, que a Torá era praticada pelos discípulos mesmo após a morte do Mashiach, uma vez que o voto de Nazir, Nazireu, é uma instituição da Torá, e Yaakov nunca desfez o voto enquanto viveu. Egésipo narra que muitas autoridades judaicas creram que Yeshua era o Mashiach, enquanto seus opositores temeram, dizendo: todo o povo corre perigo ao esperar o Cristo em Jesus. Isto demonstra que um número considerável de judeus aceitou o testemunho do Mashiach, o que é confirmado pelos Ketuvim Netzarim, escritos nazarenos. Após a morte de Yaakov, irmão de Yeshua, os emissários, apóstolos, se reuniram com o objetivo de escolher o novo líder, sendo eleito Simão, primo de Yeshua. Cita-se Eusébio de Cesareia, que se pautou na obra de Egésipo. Depois do martírio de Tiago, e da tomada de Jerusalém, que se seguiu imediatamente, é tradição que os apóstolos e discípulos do Senhor, que ainda viviam, reuniram-se de todas as partes num mesmo lugar, junto com os que eram da família do Senhor segundo a carne, pois muitos deles ainda viviam, e todos celebraram um conselho sobre quem seria considerado digno de suceder a Tiago, e todos, por unanimidade, decidiram que Simeão, o filho de Clopas, mencionado também pelo texto do Evangelho, era digno do trono daquela igreja, por ser primo do Salvador, ao menos segundo se diz, pois Egésipo refere que Clopas era irmão de José.
A escolha de Shimon ocorreu após a tomada de Jerusalém, ou seja, depois do ano 70 da Era Comum. Evidencia-se que até então a liderança permanecia na mão de judeus. Yaakov, que era irmão de Yeshua, foi sucedido por Shimon, seu próprio primo, e também primo de Yeshua. Na obra de Eusébio de Cesareia, o autor escreveu que até a época do imperador romano Adriano, que governou de 117 a 138 da Era Comum, a liderança do caminho, em Jerusalém contou sucessivamente com 15 zaquenim, anciãos, todos judeus circuncisos. Este registro é de extrema relevância, porquanto demonstra que os líderes dos nazarenos, ao passar dos anos, sempre foram judeus circuncisos, e nunca gentios. Em outras palavras, os sucessores dos apóstolos, emissários, na liderança, judeus circuncisos, concentraram suas funções em Jerusalém, e jamais outorgaram poder à igreja romana. No hebraico, zaquim significa ancião, plural, zakenim, e se refere à liderança de uma comunidade judaica, que fica nas mãos de pessoas com idade mais avançada, pois na cultura judaica a velhice é considerada salutar, e sinal de sabedoria. No Novo Testamento, entre aspas, em grego, foi usada a palavra episcopos, bispo, no lugar de zaquim, assumindo o significado de um cargo eclesiástico. Não obstante, à luz do pensamento judaico, zaquim, ancião, não indica um cargo, mas sim uma função. No que tange às datas dos bispos, como vimos, o correto seria anciãos, de Jerusalém. Nada encontrei conservado por escrito, porque, na verdade, uma tradição afirma que tiveram vida muito breve. Do que foi deixado por escrito, consegui tirar a limpo isto, que até o assédio dos judeus, nos tempos de Adriano, houve uma sucessão de bispos em número de 15, e dizem que desde a origem todos eram hebreus, que haviam aceitado sinceramente o conhecimento de Cristo, tanto que aqueles que estavam capacitados a julgá-los consideraram-nos até dignos do cargo de bispos. Naquele tempo, efetivamente, a igreja era toda composta por fiéis hebreus, desde os apóstolos até o assédio dos que então restavam, quando os judeus, novamente separados dos romanos, foram vítimas de grandes guerras. Portanto, como quer que tenham terminado os bispos procedentes da circuncisão naquele momento, talvez seja necessário agora dar sua lista desde o primeiro. O primeiro, pois, foi Tiago, o chamado irmão do Senhor. Depois dele o segundo foi Simeão, o terceiro, Justo. O quarto, Zaqueu. O quinto, Tobias. O sexto, Benjamim. O sétimo, João. O oitavo, Matias. O nono, Felipe. O décimo, Sêneca. O 11º, Justo. O 12º, Levi. O 13º, Efrem. José. O 14º e, depois de todos, o 15º, Judas. Estes foram os bispos da cidade de Jerusalém, desde os apóstolos até o tempo de que estamos falando, e todos oriundos da circuncisão. Frisa-se mais uma vez, até o tempo do imperador Adriano, a sucessão dos líderes do caminho, ocorreu sempre na cidade de Jerusalém, e todos os 15 líderes citados eram judeus circuncisos, ou seja, praticantes da Torá. Desmascara-se a mentira de Roma no sentido de que o Novo Testamento, entre aspas, aboliu a circuncisão. Não. A circuncisão foi observada normalmente pelos netzarim, nazarenos. Inclusive 300 anos depois de Yeshua, há a menção de Epifânio de Salamina, como já vimos anteriormente.
Vale observar que a lista dos 15 Zaquenim, anciãos circuncisos, é totalmente diferente da lista de sucessão apostólica, criada pela Igreja Católica. Esta instituição afirma que o primeiro Papa foi Pedro, e que este transmitiu o cargo a seu sucessor e que, geração após geração, a transmissão da autoridade eclesiástica, perdurando até os dias de hoje. Então, para o catolicismo romano, o atual Papa é sucessor de Pedro. Porém, a sucessão da liderança jamais saiu de Jerusalém para Roma, e Kefa, Pedro, não foi o primeiro líder, muito menos o primeiro Papa, expressão que não existe na Bíblia, e é fruto da invenção humana. E Yeshua não fundou a instituição denominada Igreja. São ensinos falsos propagados pela Igreja que fora da Igreja não há salvação. Que JC fundou a Igreja. Pedro foi o primeiro Papa ou líder. E Yeshua não criou uma nova religião, ou igreja, mas trouxe uma visão correta da Torá, e seus discípulos continuaram a confirmar, pois mesmo depois da morte de Yeshua, eles continuaram seguindo a doutrina do seu mestre, a saber, a Torá. Observe o dizer de Yeshua: estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7,14. Quem segue a maioria geralmente se sente tranquilo, achando que está no caminho certo. Contudo, verifique que Yeshua afirmou com todas as letras que poucos encontram o caminho, ou seja, a minoria realmente o encontra. A maioria está errada, ensinou Yeshua. Larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7,13. Lembremos da história de Noé. O cristianismo é a maior religião do mundo. Será que a verdade realmente está na maioria? A Trindade está na maioria das religiões também. Vamos dar a última estudada nessa nefasta doutrina que foi aplicada pelo catolicismo. Observemos apenas alguns trechos do conhecido como Credo Atanásio. Apenas alguns. Primeiramente, para não te contaminar com tanta idolatria. E segundo, para que vejamos que são conceitos inexistentes na Bíblia. Os 3 primeiros pontos: atrela a salvação à religião católica, e ainda mostra que seu Deus tem 3 cabeças, isto é, uma trindade. Agora me diga onde tem isso nas Escrituras. Três pessoas, mas um Deus. Como assim? Está bem claro que são 3 pessoas, que têm a mesma divindade. Paganismo master. Novamente a afirmação que quem não abraçar a idolatria católica está condenado. Entre aspas. Os eruditos reconhecem também que o credo atanasiano, muitas vezes citado como a definição padrão e apoio da Trindade, não foi escrito por Atanásio, mas por um autor desconhecido de época muito posterior. Denil, Enciclopédia Britânica, comenta: o credo era desconhecido à Igreja Oriental até o século XII. Desde o século XVII, os peritos em geral têm concordado que o credo atanasiano não foi escrito por Atanásio, falecido em 373, mas que, provavelmente, foi elaborado no sul da França durante o V século. O credo parece ter tido influência primariamente no sul da França, e na Espanha no VI e VII séculos. Foi usado na liturgia da Igreja na Alemanha no IX século,
e um pouco mais tarde em Roma. A doutrina da Trindade teve seu desenvolvimento vagaroso durante um período de séculos. As ideias trinitárias de filósofos gregos tais como Platão, que viveu alguns séculos antes de Yeshua, introduziram-se aos poucos nos ensinos eclesiásticos. Conforme diz D. Church of the First 3 Centuries, afirmamos que a doutrina da Trindade foi formada de maneira gradual e comparativamente tardia, que teve sua origem numa fonte inteiramente estranha das escrituras judaicas e cristãs, que ela cresceu e foi enxertada no cristianismo pelas mãos de pais platônicos, que no tempo de Justino, e por muito tempo depois, a natureza distinta e a inferioridade do Filho eram ensinadas universalmente, e que o único primeiro esboço vago da Trindade passara então a se tornar visível. Tríades, ou trindades, eram comuns na Suméria, em Babilônia, na Índia, e no Egito antes de Platão. E os esforços dos eclesiásticos, de atrair os que não tinham essa visão para o mundo romano, levaram à gradual incorporação no cristianismo de algumas dessas ideias. Isto levou aos poucos à aceitação da crença de que o JC e o Espírito Santo cristão eram iguais ao Pai. Mesmo a palavra Trindade só foi aceita aos poucos. Foi na última parte do segundo século que Teófilo, bispo de Antioquia, na Síria, escreveu em grego e introduziu a palavra trias, que significa tríade ou trindade. Daí, o escritor latino Tertuliano, de Cartago, no norte da África, introduziu nos seus escritos a palavra trinitas, que significa trindade. Nenhuma dessas expressões é bíblica. Mas a palavra trindade, baseada em conceitos pagãos, introduziu-se na literatura das igrejas, e após o quarto século tornou-se mais aceita em seus dogmas. Portanto, o caso não era de eruditos terem examinado cabalmente a Bíblia para ver se essa doutrina era ensinada nela. Antes, essa doutrina foi determinada na maior parte pela política secular e eclesiástica. No livro De Christian Tradition, a tradição cristã, o autor Yaroslav Pelikan traz a atenção os fatores não teológicos do debate, muitos dos quais pareciam vez após vez estar prontos para determinar o resultado, apenas para serem anulados por outras forças de igual importância. As doutrinas muitas vezes pareciam ser as vítimas, ou o produto, de política eclesiástica, e de conflitos de personalidade. E Wash Barney Hopkins, professor da Universidade de Yale, expressou isso do seguinte modo: a derradeira definição ortodoxa da Trindade na maior parte era uma questão de política eclesiástica. A doutrina da Trindade que é uma heresia e uma blasfêmia, em comparação com o ensino bíblico simples de que Deus é um, e não tem nenhum ser que se compare com ele, conforme Deus diz pela boca do profeta. Com o passar dos séculos, todo o movimento religioso, oposto à visão da ortodoxia estabelecida no catolicismo, era considerado herege. Assim, tal doutrina estabelecida era condenada como heresia, e passava a sofrer perseguições. Os conceitos falsos concebidos pela mente humana, com inspiração maligna, são instalados na mente, e passam a ser considerados dogmas pela Igreja cristã, e ninguém pode contestá-los, sob pena de serem considerados hereges. As mentiras são tantas que, em muitos casos, podem levar o homem a perder a salvação. Aliás, a tese de que a salvação não se perde é mentirosa, visto que as Escrituras declaram que alguém pode ter o seu nome riscado do livro da vida.
E Yeshua disse que a verdade é capaz de libertar uma pessoa. De fato, vemos que somente os que amam a verdade têm a capacidade de se livrar dessa longa lavagem cerebral. Porém, após praticar a Torá, é que consegui entender mais profundamente a unidade do Eterno e ter minha visão aberta. Estamos quase chegando ao fim deste estudo. Nós não queremos retirar ninguém de sua fé, porém temos a obrigação de informar a verdade para aqueles que a buscam. O vídeo não é um ataque ao cristianismo, mas uma exposição de dados históricos sobre como se deu a origem da religião citada. Também não temos a visão de esquerda, em que se é contra os padrões bíblicos. Muito pelo contrário, nós do canal servimos ao Criador de todas as coisas, amamos a Ele acima de tudo, e amamos todos seus mandamentos e instruções que se encontram nas Escrituras, e temos muito zelo para com Ele. Também não somos hipócritas de não reconhecer que o cristianismo ajudou a construir o mundo ocidental e lutar para preservar alguns princípios bíblicos das nações em que estão instalados, por mais que não seja a fé escritural. O foco do vídeo é mais na parte histórica da origem do cristianismo, mas antes de encerrarmos este trabalho, temos a obrigação de falar do livro de fé dos cristãos, que nós do canal não vemos mais como um livro sagrado, o conhecido como Novo Testamento, em que chamamos de escritos nazarenos. O critério para analisar os livros é sempre a Torá e os profetas. A maioria dos céticos e ateus utilizam-se justamente destas contradições geradas por acréscimos para tentar invalidar a palavra de Deus. Ironicamente, a maioria dos religiosos e pregadores em geral negam tais acréscimos, e mesmo erros de traduções, com o argumento de que Deus não é Deus de confusão. Mas outro fato que ignoram é que Deus nos deu livre-arbítrio, e Ele mesmo dá mandamentos para não tirar nem acrescentar nada de sua palavra. Ora, se Deus proíbe tal prática, é porque existe a possibilidade dela ser praticada.